Muito boa tarde, pessoal. Esse é o terceiro episódio do Luminous Podcast. Estamos aqui juntos novamente para trazer para vocês uma conversa excelente. Nosso convidado de hoje é muito especial novamente e eu vou começar apresentando para vocês os nossos hosts, os nossos queridos hosts aqui hoje. Estamos aqui com o Luca Prata. Olá, um prazer estar aqui. Bernardo Costa. Prazer, pessoal. Também conhecido como João. Esquece ele. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, assim, muito relevante, que é falado muito pouco no meio da psicologia. Nós vamos falar sobre o mercado da psicologia, sobre a produção editorial, sobre quais as tendências que o psicólogo e que o graduando vão encontrar no mercado quando eles se formarem. E a gente trouxe um convidado excelente, muito experiente para falar disso aqui hoje. A gente está aqui com ele. Ele é presidente da editora Vetor, ele tem uma experiência enorme no meio empresarial e é importante dizer para vocês, a Vetor hoje ela é a maior editora de livros didáticos de psicologia, de testes psicológicos e avaliações do Brasil. Então a gente vai estar falando de algo aqui que é muito relevante para todo mundo da área e estamos aqui com ninguém menos do que Ricardo Matos. Muito obrigado, Ricardo, por ter vindo conversar com a gente. Eu que agradeço. É um enorme prazer. Marcos, Luca e Bernardo, João. Bernardo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder dividir um pouco dessa nossa trajetória, poder trazer um pouco aqui de conteúdo, de insights para vocês que estão inovando, né, com a forma de lidar com a psicologia. É muito bacana. Gostaria muito de agradecer a oportunidade que vocês estão abrindo aqui para mim e para a Vetor Editora e parabenizá-los, né? É isso aí. É muito bom ver uma juventude com essa força, com essa disposição de criar e de fazer algo novo para a sociedade. Muito Excelente, legal. muito legal. É uma honra ter você aqui. Você podia nos falar um pouquinho sobre a Vetor em si? Como que foi? Como é que foi formada? Quando que você entrou nisso? Com muito prazer. A gente recentemente produziu um vídeo que foi uma das coisas mais bacanas que a gente conseguiu produzir nesses últimos tempos em questão de contar uma história, né? E de falar um pouco sobre a Vetor Editora. Tudo isso nasce, eu não sei se vocês têm acesso ou se vocês já estudaram, a avaliação psicológica no Brasil, ela nasce, o conceito aparece aqui um pouquinho depois do final da Segunda Guerra, 45, 46 ali, meados de 46. Quando iniciou-se o processo ali, iniciou-se o processo da Segunda Guerra, entre a Primeira e a Segunda, os americanos, eles entenderam que os seus soldados que foram pro fronte de batalha tinham muito problema de comportamental. E bolaram alguns instrumentos para poder fazer uma avaliação prévia, uma prévia seleção desses soldados que iriam a campo, né? E aí, nasce aí a avaliação psicológica. Nasce aí o processo de avaliar o indivíduo, né? Ao final da Segunda Guerra, esse processo ficou conhecido e no início dos anos 50, esse processo começou a ser difundido em alguns países aqui da América do Sul. Eu vou andar um pouquinho agora na história. Em 1960, o senhor José Glauco Bardella, o famoso senhor Glauco, doutor Glauco, ele começou a ter acesso a alguns insights de avaliação psicológica, porque a família dele é uma família que vem do interior de São Paulo, uma cidade próxima a Botucatu. O pai era farmacêutico e ele era muito curioso, pesquisador, né? O pai e assim passou para o senhor Glauco. E aí o senhor Glauco começou a se interessar por tudo isso, só que a formação de avaliação de psicologia no Brasil ainda não existia, né? Tinha formação para ser professor, né? Especificamente para psicologia ainda não existia. E aí o seu Glauco, junto com um grupo de amigos, começou a estudar, junto com um grupo de colegas da USP, com a intenção de se formar a primeira turma de psicologia. Isso aconteceu entre 62 e 63. Nessa ocasião, eles fizeram a primeira turma e se formaram. Seu Glauco da primeira turma de psicologia do Brasil, CRP número 6. E a gente tem duas pessoas ainda vivas, com muito prazer, dessa turma. O próprio senhor Glauco, com 90 anos, e o senhor Arrigo Angelini,
que, se muito engano, hoje é o aniversário dele ou próximo de aqui, com 99 anos. O senhor Glauco se formou na primeira turma e começou a produzir algum material para ele poder estudar. O que ele percebeu naquela ocasião? Ele percebeu que ele precisava estudar um grupo de pessoas para poder formatar instrumentos e pesquisas para o universo do mercado brasileiro. O que ele fez? Ele conseguiu uma parceria com algumas cadeias públicas, casas de detenção, para fazer avaliação em presidiário. Qual foi a constatação do senhor Glauco naquela ocasião? Todo mundo era um débil mental. Exatamente. A amostra contaminada, né, vamos dizer. A amostra contaminada. É. Enviesada pelos estudos americanos. E isso não era incomum. Nos Estados Unidos, nessa época, acontecia muito de eles fazerem pesquisas, divulgarem resultados que eram para o interesse de algumas classes, mas que eram completamente enviesados e eles não avisavam de onde vinha a amostra. A amostra contaminada. E aí o seu Glauco disse, não, peraí. Ele, junto com um amigo, que também é um autor nosso e que a gente estima muito em tê-lo conosco, autor de livros, o senhor Walter Trinca, vocês já devem ter ouvido falar, ele tem uma série de livros publicados, uma série de materiais. Eles foram arrojados. Falou, cara, vamos lá em alguma editora americana, em algum lugar, conhecer. Bom, foram. Demoraram 4 dias para chegar. 4 dias. Você pode imaginar, Navio, né? na época, né? Não, eles foram de avião. Só que o avião não tinha autonomia de voo, né? Só pegar aí a história da Copa de 58 na Suécia, o que os nossos atletas fizeram para chegar lá, né? Então eles foram pingando. Acho que você saía daqui até Recife, de Recife até ia subindo, para você poder fazer a viagem transoceânica do ponto mais perto para o ponto mais próximo lá, né? Porque não tinha autonomia de voo. Assim chegaram, foram lá, conheceram os instrumentos, ganharam lá com o inglês, com a qualidade que eles conseguiam fazer na época. E aí eles voltaram, começaram a fazer algumas adaptações com esses instrumentos, com a amostra das cadeias, e aí eles chegaram, e nesse mesmo meio tempo eles também começaram a fazer amostras com o transporte público. Quem é de São Paulo é muito famoso, uma empresa que chamava CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Público, era a marca, né, do transporte público de São Paulo. E aí eles começaram a fazer os comparativos e começaram a homologar os instrumentos para a realidade brasileira. E nesse meio tempo, alguns dos amigos do senhor Glauco, do senhor Arrigo, do senhor Walter, do Popovic, que também eram amigos, começaram a distribuir materiais e chegaram à conclusão que, pô, isso aqui pode ser um business, isso aqui pode ser um negócio. Cabeça empreendedora, né? E aí, em 1966, o senhor Glauco, com 4 amigos, resolveram fundar a Vetor Editora. Ela foi praticamente contemporânea, então, dos primeiros cursos de psicologia do Brasil. Muito antigo. Ela foi contemporânea e ele, o senhor Glauco, foi contemporâneo dos primeiros cursos de formação da USP, Sim. de psicologia na USP, né? Onde foi membro efetivo dos comitês de psicologia das universidades. Isso andou até meados da década de 70, onde esses outros sócios, por interesses outros, decidiram não continuar com a editora, porque não dava dinheiro, né? O senhor Glauco tinha que tocar a editora, imprimir o material e, ao mesmo tempo, dar aula, ao mesmo tempo, sustentar a família. O senhor Glauco tem 4 filhas mulher, todas vivas, Dona Idelma, a esposa viva, e imagina a dificuldade. Eu sou dessa mesma geração, sou de 70, né? E eu posso imaginar a dificuldade. Eu vejo no senhor Glauco a dificuldade do meu pai ao poder formar 4 filhas, né? Não era fácil. E aí foi um universo de pesquisa, né? O seu Glauco, ele participou de todos os processos de discussão que envolvia avaliação psicológica no Brasil, né? A Vetora, ela foi pioneira no lançamento de uma série de materiais, materiais famosíssimos, né? Como o R1, instrumento de inteligência, G36, G38, instrumentos de inteligência, diversos instrumentos de atenção, o famoso PMK, né? Que aí, ao longo dessa jornada, o seu Glauco vai conhecendo outros expoentes, Mira Lopes, né? Que faz aí a teoria do PMK, que é a teoria das 7 folhas de aplicação, instrumentos de personalidade.
Depois, um pouquinho mais para frente, vem o Agostinho Minicucci com o palográfico, que é um instrumento de personalidade também, de mensuração de personalidade, onde você tem uma série de facetas interessantíssimo. Como é que até comentava com você, né, Marcos, há um tempo atrás aqui, como esses estudiosos de um passado longínquo, mais assim contemporâneo, né, tinham qualidade de estudo, qualidade de pesquisa, que hoje, confrontados com tecnologia, a gente está agora na fase de renovação do palográfico. Quando a gente compara agora os estudos com o embasamento científico e técnico que eles usavam há 30, 40 anos atrás, você fala, cara, que loucura, né? Sem tecnologia, sem nada, o quanto eles foram capazes de produzir. E aí a Vetor veio se desenvolvendo, o senhor Glauco trouxe 2 das filhas para trabalhar com ele, uma cabeça empreendedora, uma cabeça, agradeço sempre a minha jornada profissional de ter passado aí por pessoas brilhantes. A gente precisa dar sorte na vida, pouco, de cruzar na vida com pessoas brilhantes. Eu tive a oportunidade de trabalhar 8 anos no Grupo Estado de São Paulo, diretamente com a família Mesquita, Dr. Rui Mesquita, aquele ambiente de redação. Depois eu tive a honra de trabalhar 6 anos, quase 7, com o Dr. Roberto Tivita, na Editora Abril. Um cara espetacular. Na época que abriu, ela era a maior editora nacional. Você vê que todas as revistas... Eu me lembro isso na década de 90. Você nas bancas, todas as revistas eram um selinho da Abril, a Arvorezinha, tava ali. Eu tive a honra de participar do projeto 1 milhão de Vejas. 1 milhão de assinatura. E entrega, era uma escola, né? E depois passar mais 10 anos da minha vida numa organização na Reuters, que era a IOB, e a Thomson veio para o Brasil, a gente comprou a IOB, eu era um diretor da multinacional aqui, na operação brasileira, e a oportunidade de cruzar com Rick King, com pessoas que foram muito importantes na minha formação, né? E aí, conheço o seu Glauco, né? Tive aí um hiatozinho de tempo onde fui trabalhar na indústria automobilística, foi muito importante, no Grupo Comolati. Conheci o senhor Sérgio Comolati, virei amigo dele. Foi uma experiência muito bacana de ver um outro lugar, né, onde se comprava assim, 500 caminhões. Cara, que loucura isso, né? Mas aí, esse mercado, esse mundo editorial sempre foi a minha paixão. Conheci o seu Glauco e aí vim para a Vetor no 2011. Essa história da Vetor, ela vem seguindo, né, a empresa vai ganhando corpo. Quando chega no final da década de 90, no início dos anos 2000, inicia-se um processo dentro do Conselho Federal de Psicologia, que é a discussão do SATEPS, onde ia se criar aí um selo, uma homologação para os materiais, né, para os produtos. A ideia seria fazer algo como que um Inmetro, uma verificação de qualidade do instrumento? É isso. Algo parecido. O SATEPS hoje, um órgão muito respeitado, né? Existe uma comissão, que é a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, a CCAP. Ele é uma autarquia, o Conselho Federal é uma autarquia, que existe dentro o SATEPS, né? Que é um centro de avaliação dos testes. Então, hoje, todos os testes de psicologia, o SATEPS, ele faz uma avaliação se ele tem aprovação ou não para o uso, respeitando um rigorosíssimo processo de construção do instrumento. Esse processo nasceu lá, iniciou-se as discussões lá no início dos anos 2000 e o SATEPS nasce em 2003. 2002, 2003, por aí. Nesse momento, todas as editoras que já estavam com testes no mercado brasileiro, você pode imaginar 30 anos o seu Glauco ralando, né? Demorou, né? Demorou, não decolava o negócio, mas ele era um cara de visão, eu não vou abandonar. Eu vou continuar com a editora, eu vou continuar dando aula, eu vou continuar fazendo uma série de coisas, mas eu vou continuar com a editora. Quando foi que nasceu o SATEPS, as editoras, já tínhamos os materiais da Pearson no Brasil, né? Através de uma outra editora que representava também a Pearson aqui, mas o seu Glauco, a Vetor necessitou enviar todos o seu portfólio em 2003 para aprovação. Naquela ocasião, não se existia um rigor ainda tão grande e a resolução não era tão precisa como é de hoje. Então, a maioria dos instrumentos foram aprovados, né?
naquele momento. A partir daí, a construção de todos os novos instrumentos necessariamente precisa se encaminhar para o SATEPS. Se você olhar o processo, é um processo muito bacana. Um processo de validação, um processo onde tem ali um selo importante, né? Onde que sai fora da editora o viés e alguém de fora, um parecista de fora avalia se esse instrumento de fato ele mede aquilo para que foi proposto, né? E hoje é um processo super bacana, né? A resolução atual é super moderna. Nesse mesmo momento nasce a discussão da avaliação psicológica em alguns segmentos da sociedade. Trânsito, porte de armas, avaliação civil. E isso dá um corpo, cresce o tamanho de avaliação psicológica no Brasil. E aí a Vetor era uma das únicas editoras que já tinha material para esses novos mercados. O palográfico mesmo, né? É utilizado na BH Trans. O palográfico é um instrumento utilizado como personalidade no trânsito, né? Meu psicotécnico foi palográfico. Neste caso, no trânsito, a gente tem ele para medir agressividade, impulsividade, né? O palográfico ele também é muito utilizado no porte de armas. Aí os meus amigos que pouco conhecem sobre avaliação psicológica falam, cara, por que um cara que porta uma arma precisa medir a agressividade? Eu falei, pelo simples motivo, se ele for agressivo demais, ele atira por qualquer coisa. Se ele for agressivo de menos, ele não saca a arma para se defender. E aí é perigoso, porque pega a arma dele. Pega a arma dele. Então o cara precisa ter agressividade. Sim. Quem porta arma. Precisa ter impulsividade. Uhum. E aí, nesse contexto do trânsito, a Vetor tinha uma série no seu portfólio, uma série de instrumentos, e aí conseguiu. O seu Glauco já tinha desenvolvido uma rede, ele tinha uma visão empreendedora de distribuidores e de logística muito avançada para o tempo dele, muito avançada. E ele conseguiu construir, aos trancos e barrancos, uma rede de distribuidores no Brasil inteiro. Ele tinha distribuidores nos 27 estados, e depois, em alguns estados, até mais do que um distribuidor, em São Paulo, mais do que um, dado o tamanho do negócio. E aí ele bolou uma estratégia de poder distribuir esse material, fazer com que esse material chegasse nas resoluções regionais do trânsito, com o advento da avaliação psicológica ser compulsória no trânsito, ser obrigada, né? Isso, a empresa ganhou um corpo. A empresa incorporou. Ou seja, tudo aquilo que ele investiu durante 30 anos, conseguiu um mercado importante. Vejam, um mercado que para a sociedade é importante. Uma avaliação importante, porque hoje o que você precisa privilegiar no trânsito é a vida, né? O carro é uma arma. Quantas vezes a gente vê pessoas malucas, né, fazendo barbaridades? A proposta de avaliação psicológica no trânsito é justamente para que a gente possa tirar do trânsito quem não tem condições de obter a concessão do Estado, da CNH. E aí, no início desse período de 2003 até o início de 2010, né? Aí da segunda década aí do século XXI, né? Foi um momento difícil, apesar do trânsito. Foi bem difícil. Por quê? Porque muita concorrência já... Vejam, a concorrência não é uma visão oportunista. Muitas pessoas, existe uma visão oportunista. Não. Existia um mercado novo, então chamou a atenção de outras pessoas. Muitos tentaram e não conseguiram, porque a qualidade dos materiais era muito baixa. Outros vieram para o mercado e se estabeleceram, mas começou a ter o advento da tecnologia. O advento da tecnologia começou a ser presente dentro desse business, né? E como todo mundo, né? Porque a opção a não envelhecer é muito pior, né? A opção a não envelhecer é muito pior. O seu Glauco estava envelhecendo, né? E ele é um psicólogo apaixonado por psicologia. E a Vetor precisava quebrar a barreira da psicologia. Não daria para estar presa na psicologia. Neuropsicologia era... Até que... Eu já tinha um instrumento chamado Neopsilin, que
foi na gestão do seu Glauco. Ricardo, interessante. Esse ponto que você está colocando, eu acho que é legal. Antes da gente expandir um pouco mais esse campo dos testes para fora da psicologia, claro que para quem conhece os instrumentos, para quem sabe a importância e o valor que tem os testes psicológicos, não há dúvida. Mas tem muitas pessoas que não entendem isso, que sabem, para que é importante existir avaliação psicológica? Por que eu preciso testar uma capacidade humana? Quais limitações que isso tem? Isso não vai deixar de considerar, por exemplo, aspectos pessoais. Então, acho interessante você passar um geral para a gente também, para uma parte do nosso público que não conhece, o que são os testes, como eles medem as coisas, por que eles são importantes, para que a gente possa contextualizar, né, a relevância desse assunto que a gente está colocando aqui. Olha, Marcos, isso é de fato um assunto que a gente precisaria ter aqui pelo menos alguns dias para poder falar sobre isso, né? Mas eu vou tentar aqui dar uma... Assim, tradicionalmente a gente tem aí 4 grandes construtos, né, que são muito falados. Personalidade, atenção, memória e inteligência. Tá certo? Se você olhar para a questão discricionária, o que eu digo todos os dias, quando eu falo nas minhas palestras, para os nossos colaboradores, a responsabilidade social que nós temos nas mãos. Enorme. Não sei se vocês têm uma dimensão de um número, mas a gente faz 30 mil avaliações por dia. 30 mil pessoas, ou 30, não necessariamente 30 mil, porque às vezes a pessoa faz mais do que uma, né? Passam pelos nossos instrumentos. É uma responsabilidade enorme. Quem está passando pelo nosso instrumento? Quem são as pessoas que passam por esse processo? É aquele jovem que está indo lá tirar a primeira CNH. É aquele profissional que está indo renovar uma carteira profissional. É o cara que está indo num concurso público de uma empresa privada de segurança ou de um concurso de uma polícia militar. É um piloto, um comandante de avião. Todas as companhias aéreas são nossos clientes que fazem. Então, quando você entrar num avião e ver um piloto, você fala assim, esse cara aí fez o instrumento da Vetor. Ou algumas estrangeiras, algumas internacionais fazem alguns outros instrumentos. Claro, é que você, em situação de pânico, dentro de uma caixa de lata, quais são as decisões que você tem que tomar? Você está preparado psicologicamente para aquilo. Exatamente. Né? Então, a nossa responsabilidade social ela é enorme, porque discricionariamente você vai dizer o seguinte, esse cara pode ou não pode ter a CNH, esse cara estará apto ou não estará apto para alguma função que ele está se propondo a fazer. Por trás disso, tem uma família, tem um sonho, tem algo que aquela pessoa leva consigo para naquele momento da avaliação que ele pode ser reprovado. Existe um outro lado, que são as avaliações clínicas, que eram muito pouco utilizadas nos materiais. Nós, por exemplo, se você pegar o nosso portfólio de lançamento dos últimos 10 anos, 80% é fora do trânsito, 70% fora do trânsito, fora dos instrumentos, fora do mercado compulsório, que são instrumentos clínicos, para medir dislexia, para medir TDAH, para medir espectros autistas, para medir uma série de diagnósticos que os psicólogos usam no seu processo de avaliação com seus clientes. Eu me pergunto quantos diagnósticos, num passado recente, foram feitos erroneamente por falta de material. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Eu ouço falar, às vezes, a respeito disso, né? Quando se fala, às vezes, em avaliação psicológica, as pessoas falam, está havendo um exagero na quantidade de diagnósticos. Então, você ouve pessoas contando casos. Eu levei ali meu filho, levei meu sobrinho num profissional, ele conversou com ele 20 minutos e já deu um diagnóstico. Mas não teve critério, não teve instrumentos, não teve conferência, então isso é muito sério. O que é legal estar aqui aberto, porque a gente tem vai me surgindo algumas... Eu vou voltar aqui na sua questão da avaliação psicológica, na crença, em algumas situações que eu vivo no meu dia a dia com as pessoas que me perguntam. Mas quando você falou do seu sobrinho, eu tenho um afilhado que todos os primos, inclusive os meus filhos, tiravam um sarrinho dele, porque ele sempre tinha, coitado, a cueca dele sempre tinha uma borradinha. Cara, isso não é normal. Foi fazer uma avaliação, ninguém descobria. Aí eu coloquei ele para fazer uma avaliação com uma das melhores
autoras nossas que conhecem profundamente o desenvolvimento infantil. O menino tem ecoprese. É uma doença que o cara não consegue mesmo, né? A musculatura anal não consegue mesmo receber o comando do cérebro para falar, fecha. Se a musculatura fica fechada, não é porque você fecha, é porque um comando daqui diz lá, fecha. Diagnóstico errado. Por anos, esse menino teve um problema de diagnóstico errado. E vai tratando para uma coisa que não tem, agrava, causa outros prejuízos, né, pra pessoa. Exato. Esse é a grande momento. Esse menino aí, então, a produção de novos materiais com estudos de pesquisas com amplitude enorme leva para o profissional dentro do seu consultório, leva para as diversas avaliações qualidade. Óbvio que não é só esse material, existe uma série de outras coisas que esse profissional necessita fazer. Mas é muito importante ter novos instrumentos para os aspectos clínicos, né? E aí quando você volta para esses 4 construtos, fala, cara, o quanto isso é confiável? É a pergunta que eu recebo sempre é isso, sempre é essa. O quanto isso, de fato, você mede que um cara ele é mais ou menos inteligente. Os materiais não são construídos para isso. Os materiais são construídos dentro de um contexto, tá certo? Então, quando você diz, o cara foi reprovado no trânsito, é porque existe um padrão mínimo exigido para aquela função. É mais ou menos quando a gente olha para o mercado de recursos humanos. A gente trabalha hoje para a grande maioria das consultorias de recursos humanos e para a grande consultorias que fazem processos de seleção de CEOs, de processos de replacements, de outplacements, de alto escalão e do baixo escalão também, para ambos. Por que você avalia o mesmo instrumento eu uso nos 2 contextos? Porque eu estou analisando uma situação, é situacional. Aquele cara é mais ou menos inteligente que eu. Não é isso. É aquela posição que ele vai ocupar ou aquele ambiente que ele está inserido que vai determinar se que a avaliação psicológica vai determinar, junto com o contexto de avaliação de quem está fazendo, se a pessoa estará apta ou não a fazer. Mas eu tenho desafiado alguns amigos empresários que não usavam e que não conheciam o processo de avaliação psicológica no processo de recrutamento. Eu falo, cara, conheça, use. Eu vou fazer o seguinte para você, eu vou te dar de graça e você vai usar. E aí só que você vai ter que se comprometer comigo com uma condição. Você vai contratar um conjunto de pessoas, vai fazer lá a vacina normal e a vacina que não é, como é que é? O placebo. Você vai fazer o placebo e você vai fazer a amostra correta, tá certo? E vai passar um determinado conjunto de situações e de tempo e você vai avaliar o comportamento dessas 2 amostras, do ponto de vista de turnover, que custa caríssimo nas organizações contratar e demitir, e do ponto de vista de desempenho. Cara, é acachapante. Quando você compara os processos que foram utilizados na avaliação psicológica, rigorosa na contratação, de perfil, tá? Com processo que não, cara, eu olhei o currículo, sabe aquela história? Eu tenho 10 vagas e 1.000 currículos. Os 990 que estão para baixo, azar de vocês. Os 10 primeiros foram sortudos. Quando você faz esse tipo de comparação, com um processo bem feito, você tem muito mais assertividade. Você quer dizer que os outros não servem? Não, não é isso. É que naquele contexto, para aquela função, para aquilo que aquela organização espera, você consegue hoje formatar um combo, um conjunto de avaliações. A gente tem hoje baterias online de avaliação de inteligência emocional, que avalia inteligência emocional, que avalia integridade. Não integridade. Veja, as pessoas no Brasil acabam confundindo, né? Integridade com desonestidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Desonesto é uma coisa, integridade lida com outras questões, né? Tem instrumentos que medem isso, que para as pessoas que estão dentro das organizações. Eu acho muito interessante uma fala sua também, porque
essa questão do contexto é fundamental, né? Tem muita gente que acha que a aplicação do teste é o que vai bater o martelo. Não, eles acham que aplicar um teste, um resultado de um teste é um diagnóstico. Exatamente, Diagnóstico é né? clínico. O teste ele é um instrumento fundamental para a gente ter mais assertividade no processo de diagnóstico, mas ele não é o único, a única ferramenta. É mais um. É mais um, né? Isso aí. E é bom contar com esse mais um, né? Muita gente não quer contar porque acha que tira a subjetividade, Não, etc. mas justamente isso. Mas é um plus, né? Assim, Exato. você não vai deixar de fazer entrevista com o seu paciente para dar diagnóstico, você não vai deixar de escutar as questões dele. É simplesmente um a mais que você utiliza para tomar uma decisão mais E é assertiva. importante para a descrição do perfil de forma mais quantitativa também. Né? Isso ajuda em intervenção, em contratação. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade social gigante, que nem você falou, tanto na clínica quanto no mercado, de a gente não ter falsos positivos nem negativos, de falar, não, por causa disso aqui você não vai ser contratado. Então o teste ele tem que ter uma qualidade altíssima para que a gente não erre tanto. Olha, vocês podem imaginar quantas pessoas, felizmente, eu contratei muito mais do que demiti na minha vida. Mas fiz muito disso. E agora, degustando do processo de avaliação, né? Recentemente, eu tive que contratar um gerente que não tem nada a ver com as minhas empresas, para um outro negócio que eu ajudo dentro de um condomínio que eu moro, de uma função. E claro que isso não é comum ali, né? Falei, não, mas eu vou fazer o processo aqui também, já que eu estou aqui colaborando com a sociedade em que eu convivo, que eu moro, vou fazer. A decisão era de contratar uma pessoa. E a gente fez uma avaliação profunda. E essa avaliação disse, é a outra pessoa. E a gente contratou a outra pessoa. Não preciso dizer para vocês o quanto a gente está feliz. Porque o que a gente desejava são as qualidades dentro e a questão do posicionamento, da postura da pessoa para aquele ambiente. E não o ambiente que eu estou ali, eu e os meus conselheiros entrevistando a pessoa, nossa, cara, eu adorei essa sua... Porque na verdade é isso, eu adorei essa sua camisa preta, me simpatizei muito, a pessoa é muito simpática, bateu o santo. Não. Quando você coloca um processo com essa qualidade, com essa avaliação, e que a avaliação psicológica está presente, aumentam os seus drivers de decisão. Diminui viés. Cara, a camisa que o cara veio aqui, pouco me importa. Entende? Sim. É só uma metáfora aí. Mas, cara, pouco me importa. O que me importa é o seguinte, cara. Aquela pessoa está apta para cumprir aquela descrição de trabalho, o famoso job description, né? Aquela descrição de atividades que a gente precisa. Isso é para o ambiente de recursos humanos. Depois, mais lá na frente, eu falo o que a gente está fazendo agora, inclusive, tá? Como projeto prioritário nosso. Mas se você volta no trânsito, e se você volta nos segmentos mais tradicionais, é fundamental a gente ter um trânsito mais seguro. É fundamental a sociedade. Tanto é, pessoal, que a Vetor não tem missão, e não tem visão, e não tem valores. A gente tem um propósito. Nós temos um propósito de estar lá, que é difundir conhecimento, contribuindo para uma sociedade mais responsável. Isso foi escolhido, isso foi estudado, isso ad nauseam. Parece simples, mas são dias e dias de reflexão, né? Dias. Difundir conhecimento. Levar conhecimento para todos os cantos. Contribuindo para uma sociedade mais responsável. Porque eu consigo contribuir, mas eu não consigo garantir. Mas eu dou uma grande parcela de contribuição com instrumentos bem feitos, com pesquisas bem feitas, para que a sociedade seja mais responsável. Seja no trânsito, seja no porte de armas, seja na análise clínica do psicólogo ao avaliar o meu filho e as crianças. Não sei se vocês sabem, a gente tem um déficit muito grande de instrumentos que são construídos nos extremos das idades. De 0 a 10 e de 60 a mais. Me perguntavam lá no passado, quem estava no mercado, por quê? Eu falei, cara, simples, poder econômico. Todo mundo vai onde tem massa econômica. É mais difícil fazer para criança, pesquisa, é mais difícil fazer para idoso. Nós não temos o propósito de difundir conhecimento, contribuir para uma sociedade mais responsável? Temos. Vamos fazer.
Nós somos a única editora brasileira fazendo pesquisa de crianças de 0 a 10 e de mais de 60, idosos. A população nossa está envelhecendo. É um fenômeno mundial isso, né? Então, essa história da avaliação psicológica é o que eu conto para os meus amigos que são céticos, não conhecem o processo. E eu falo, cara, é bacana isso, hein? Isso é muito bacana. Isso é um instrumento poderosíssimo, né? Que uma classe muito importante. Triste de quem nunca passou por uma sessão de terapia, né? Sim. Triste quem nunca pôde acreditar que faz bem. E aproveitando que você, pegando o gancho dessa questão da academia, da produção, da pesquisa, vocês têm parcerias com universidades, etc., pelo Brasil, para o Brasil todo. E eu queria saber, assim, como é que é essa relação com as universidades, como é que elas recebem a editora, essa questão da avaliação psicológica, você enxerga qual que é a visão das universidades sobre isso? Você tem percebido alguma mudança? Não? Como é que é? A gente passou, ainda há pouco eu vinha falando com o Marcos, né? A gente passou um hiato de tempo muito longo, onde a grade, né, de avaliação psicológica dentro da universidade foi esquecida, né? A graduação, ela esqueceu, né? Essa matéria, essa cadeira foi esquecida. Por diversas razões, né? Porque não tinha instrumento, porque era difícil, porque os professores, ideologia... Vocês sabem, né? A gente vive hoje num mundo que tem muito ideológico. Tem muitas ideologias, né? E aí vai para cá, vai para lá, não estamos aqui para criticar ninguém, eu acredito em tudo. Tudo que é feito pro bem, a gente tem que acreditar que é bom, né? E aí, esse processo foi ficando meio esquecido, né? Dentro das universidades, muita universidade de psicologia, como em outras profissões, né? Quando a gente se deparou com uma oportunidade enorme de voltar dentro das universidades, onde nós já estivemos presentes, né, alguns anos atrás, mas a gente tinha que voltar com uma proposta diferente. Não dá para voltar lá na universidade hoje, nessa geração que está se formando, só com meio físico papel. Depois a gente até fala um pouco aqui, a mídia, né? Papel, tecnologia, computador, celular é mídia. Eu estou entregando algo para alguém. Ou eu entrego ele em papel, ou eu entrego pelo computador, pelo celular, pelo tablet, whatever. Pouco importa. Eu tinha que voltar na universidade diferente do que fora no passado. No advento da construção da plataforma nova, da VOL, que nós temos um prazer enorme de termos uma plataforma hoje que faz mais de 100 mil aplicações por mês. Começou com 0. A gente faz mais de 100 mil por mês. A gente tinha que voltar com uma proposta diferente para essa juventude, né? Esse pessoal que hoje está na universidade, eu tenho uma crítica bastante forte a isso, tá? Inclusive porque tenho filhos que já se formou e que está se formando, né? Tem um filho que está saindo do ensino médio para a universidade e um que já se formou na universidade. Sabem tudo, mas sabem tudo pouco. Sabem de tudo, mas pouco de tudo. É muita informação e pouco aprofundamento. É muito título e subtítulo. Muito conhecimento horizontal e pouco vertical. Verticalização muito baixa. Isso. Né? Tem uma amplitude enorme de coisas, mas existe uma verticalização, né? Uma profundidade muito pequena. O curso de psicologia no Brasil mesmo, a gente fala que ele é generalista, né? Ele não te prepara para o mercado ou exatamente para o que você for fazer. Mas solta aí, né, cara? Ó, vai aí. Essa é uma queixa muito comum dos estudantes. Você conversa com as pessoas que estão próximas de formar, elas estão, durante a graduação, muito preocupadas com a universidade, com tirar as notas, e no final vem aquele desespero. E agora? Eu estou vindo para o mercado, eu não sei direito qual abordagem eu quero mexer, eu não sei se eu quero abrir clínica, eu não sei onde eu posso trabalhar, não sei abrir clínica, pagar imposto, mexer com tributação, então... Consultório. Então, veja, o que a gente levou? Falei, vamos construir. E eu gosto muito de uma metodologia que eu aprendi nessas minhas experiências com pessoas que foram maravilhosas na minha vida, né? E empresas, né? Nunca trabalhei com alguém ruim. E me aposentei agora, tá? Com 37 anos de INSS. Que legal, né? Vai ter muito... Escapou do regime novo aí. Escapou do regime novo. Eu tiro muito sarro dos meus amigos. Cara, sou aposentado. Já recebi alguns benefícios, inclusive, por isso. Culpa de show. Vocês não vão aposentar. Mas eu contribuí 37 anos
37 anos sem falhar um mês. E aí, eu falei, cara, como é que eu levo? Aí eu aprendi lá com os americanos um negócio chamado grupos de discussão. Focus group. Cara, vai lá e pergunta pro cara o que ele quer. Simples, né? Mas tem metodologia para isso. A gente foi em várias universidades e perguntou, cara, como é que você usa aí? Porque, veja, eu pegar um link, um material e vender para alguém, cara, isso vai ficar, não vai chegar. A gente chegou à conclusão que a gente podia fazer um negócio que os vestibulares fazem bem, que é ensalar. Ensalar o que é? É preparar uma prova para uma sala. Né? As empresas que fazem vestibular fazem bem isso. O que a gente fez? A gente pegou esse conceito junto com a demanda da universidade e disse, a gente construiu dentro da VOL uma vertical, que chama VOL Educacional. A VOL Educacional, ela funciona mais ou menos assim. A universidade é um cliente meu, ela tem um benefício em detrimento de todos os outros segmentos, que é a minha contribuição para aquele segmento, que é de 20%, tá? É bastante. Então, se um material hoje custa um dinheiro, para a universidade custa 80 centavos daquele dinheiro, tá? Eu tiro uma parcela importante de lucratividade para o bem da formação do psicólogo. E esta licença vai para um gestor na universidade e que ele vai conseguir distribuir essa licença dentro da plataforma. Naquele dia, a professora Marta vai dar aula de inteligência para 30 alunos de graduação, ou de personalidade, ou de qualquer outro instrumento que esteja dentro da plataforma. Ela pega 30 licenças daquele pool, distribui para os alunos na sala, aqueles alunos fazem a aplicação, corrigem a aplicação junto com a professora. Tudo no ambiente virtual. Tudo no ambiente. Ela cria dentro da plataforma uma sala com 30 licenças, ela coordena as 30 licenças, faz com os alunos naquele mesmo momento, tudo em ambiente virtual. Cada um com o seu computador, né? Cada um com o seu device, né? E a partir dali ela ensina um construto de como funciona o instrumento, de como a pessoa degusta daquilo. Porque a nossa visão para a área educacional, para a parceria com as universidades, eu quero ir na universidade para poder pegar pesquisadores. Tá bom, mas como é que você cria o desejo? Se a cada 100 processos desse, se interessar, tá bom. Ser um pesquisador, isso foi bacana. Qual é a nossa surpresa? Não damos conta. Porque aí você tá lá, o cara tá fazendo, por exemplo, uma bateria de inteligência emocional, ou o cara tá fazendo ali um processo de atenção, que nós levamos para a plataforma instrumentos tradicionais, fizemos os estudos de viabilidade, né? Do papel pro online, e a gente desenvolveu instrumentos só no online já, não tem na versão papel. São estudos de equivalência, né, do papel para online. E quando é feito só no online, não precisa. Mas quando eu levo lá para a universidade um instrumento de atenção, por exemplo, quem tá fazendo, o aluno, cara, isso aqui é muito legal. Porque, vejam, coisa simples. Quando você está respondendo um instrumento de atenção no papel, um teste, você tem lá as regras, né? Você tem que fazer, tem que ter tanto tempo, tal. O que você não consegue medir, por exemplo, no instrumento de atenção, no papel? Se eu te fazer uma pergunta, vocês não vão conseguir. Não sei. Tem uma coisa simples, que é o ir e voltar. Por exemplo, você tem lá uma série de distratores. Você está fazendo um instrumento de atenção. Você vai indo, vai procurando, você vai voltando, né? Quando você está no online, você vai indo... Você não consegue passar adiante. Não, você consegue passar. Mas se você clicar um aqui, voltar e clicar um aqui, eu consigo saber se você voltou. Você consegue medir isso. Eu consigo medir. É uma nova medida que não se media no passado. O tempo de reação é muito mais preciso. O tempo de reação, o tempo de ir e voltar, que eu não consigo medir no papel. Quando você leva isso pro aluno lá no ambiente de sala e o professor, eu estou levando para a universidade algo diferente. Melhor do que ele tinha a visão do passado. E aí chama atenção. Então, qual é a sacadinha nossa aí? Levar um diferencial e trazer a universidade como parceira. Divulgar a grade, reforçar que a avaliação psicológica é importante, fazer com que os processos dentro da universidade
contem com a presença da Vetor. A gente hoje, o nosso braço de São Paulo e Rio, porque a operação do Rio é nossa, né? A gente tem 60, 50 universidades em que a gente está presente no dia a dia. Mas eu queria estar em 500. Exato. No Brasil todo. E como você disse, uma vez que isso é apresentado para os alunos, você está dando para ele uma oportunidade de ir para um meio que ele pode gostar e não conhece. Porque aí você pode dizer que o papel da universidade está sendo cumprido. Porque o conceito da universidade é justamente isso. É expor o aluno, né, expor ao graduando a uma universidade de possibilidade, de conhecimento. E parte do que fez a gente criar o projeto do Lumen, e outros projetos que a gente está desenvolvendo é isso. A gente vê que muitas vezes a gente estava vendo um excesso de alguns assuntos, alguns temas e algumas possibilidades de atuação da psicologia e estava deixando de ver outras. E aí, na medida que a gente foi procurando por conta própria, conhecer essas outras possibilidades, a gente vê, cara, quanta coisa interessante tem aqui. Pode ser que a gente nem goste, mas seria importante que isso estivesse aparecendo ali, que as pessoas tivessem essa possibilidade. É muito comum a experiência, por exemplo, de colegas dizendo, olha, eu passei minha graduação inteira achando que eu queria uma coisa. Cheguei no final, fui ver uma matéria, eu fui pesquisar um assunto e eu vi que eu perdi minha graduação quase toda num assunto que não era o meu. E agora eu estou conseguindo me direcionar. Se veja, a gente tem acompanhado muito um movimento no sistema educacional brasileiro, até porque a gente tem muitos braços, né? Essa é a minha cabeça que dizem, né? Uma cabeça empreendedora, né? de olhar. A gente olha muito para o mercado da educação. E o mercado de educação teve o desenvolvimento aí da BNCC, que é a nova Base Nacional Comum Curricular. Esse processo, que foi uma discussão do final do governo anterior para esse governo novo, a bagunça que foi feita na implantação, volta para trás, cancela, espera um pouco. Esse processo nasceu lá no governo. O embrionário dele nasceu no governo Fernando Henrique Cardoso, com o ministro da Educação que chamava Paulo Renato. Ficou guardado. O que é isso? É dizer o seguinte, cara, você está indo para o ensino médio e do ensino médio para a universidade, ter a base nacional definida, mas ter o seu itinerário que você deseja fazer. E já nasce esse desejo lá no ensino médio, para que quando o cara for para a universidade, quando o cidadão, a cidadã vai lá decidir o que vai fazer, não chegar no quarto, quinto ano da graduação e dizer, porra, perdi um puta monte de tempo. Ou eu não conhecia essa oportunidade que me foi apresentado erroneamente. Então, a gente tinha um medo muito grande, inclusive, de desenvolver algo que não fosse chamar a atenção correta da pessoa que está estudando. Levar para o cara a oportunidade. Cara, avaliação psicológica é legal pra caramba. É isso. Avaliação psicológica é legal pra caramba. Você vai ter uma... Qual é o receio de quem se forma hoje? Cara, eu vivi isso na pele, tá? Meu filho, se formou, inglês fluente, ensino médio top, universidade top, se formou, marketing, ele fez marketing. Primeiro dia pós-faculdade, ele já tinha feito um estágio numa multinacional, legal. Primeiro dia depois da faculdade. E agora? O que eu vou fazer? Cara, dentro do universo de marketing tem porrada de coisa. Ele já sabe, mas o que ele quer fazer, quais são... Mas é difícil. É muito difícil. Então, se você cria oportunidades para quem olhou para avaliação psicológica e dizer, isso aqui é legal, e eu dizer, cara, você consegue pagar suas... Isso que eu vou dizer para vocês aqui, eu falo nas minhas palestras, pelo Brasil afora aí, sem medo de ser feliz. A gente estuda e a gente vive, a gente precisa ganhar dinheiro, gente, para pagar as contas. A vida não é romântica. Já te contaram isso, vocês são jovens aqui, né? A vida não é romântica. Precisa pagar a conta. Então, se você está estudando para alguma coisa, você tem que, na medida do possível, unir aquilo que você gosta com a capacidade que você tem de viver a vida que você idealizou para você. Porque você fala assim, tá bom, eu idealizei uma vida, seja ela qual for. Ok. O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer tal coisa. Então você tem que pegar essa tal coisa, fazer com que aquilo gere a receita necessária para que você possa cumprir as obrigações que aquela vida mínima que você definiu para ti. Exato. No meu caso, do caso do meu filho, ele definiu uma régua alta. Falei, cara, vai aí, bichão.
tem que ralar. E é curioso porque, assim, que nem você falou, né? No meio da psicologia, a gente conversa muito sobre isso, tem muita ideologia. E, assim, tem um movimento dentro da psicologia mesmo dessa romantização da profissão, né? E de tipo, você tem que trabalhar só para ajudar os outros, você tem que se doar. Mas não é assim, você tem que conseguir se sustentar. Então... Antes de ajudar os outros, você tem que se ajudar para você estar bem, para poder ajudar os outros. Né? Exatamente. Então, você tem que ter condição. E isso não é falado dentro das universidades. A gente não sabe sobre mercado, sobre empreendedorismo. E boa parte dos profissionais de psicologia vão ser autônomos. Então, assim, claro que vai ter quem vai trabalhar no RH ou no Detran, mas vai ter muita gente que vai abrir Mas clínica. é uma profissão que forma muito autônomo. Muito. Eu digo, veja, lá atrás, isso... Logo que eu cheguei na Vetor primeiro sendo consultor. Porque eu tinha uma sociedade numa gráfica, que eu conheci o seu Glauco lá naquela gráfica, e aí eu cheguei, ele estava nessa transição do online, ele estava já cansado e tudo isso. E aí, essa chegada, quando eu comecei a conhecer um pouco mais o mercado, eu me assustei. Cara, eu venho do mercado de comunicação, mercado de business de mídia, entretenimento. Os caras querem ganhar dinheiro, cara. Honestamente. Corretamente. Aí eu cheguei num ambiente em que falar de lucro era pecado. Mas vejam, até o próprio seu Glauco, tá? Não, calma. Não é um seu Glauco. A gente tem que gerar recursos para, inclusive, fazer essa transformação que a empresa precisa. Até porque, quando você está ganhando um recurso, quer dizer o quê? Você prestou um serviço de qualidade para uma pessoa, aquilo foi reconhecido como algo positivo, você foi remunerado. E isso permite com que você continue investindo e produzindo mais coisas de valor. Que não quer dizer que você não possa ceder uma parcela do teu tempo para poder fazer uma ação. Exatamente. Que, cara, então fazer uma ação social. Eu vou pagar a minha conta, eu vou me formar, eu vou usar avaliação psicológica, tal. E 20% do meu tempo, aí que é a nobreza. Porque eu vejo que muito romantismo, das pessoas que fazem romantismo, não tem os 20%, tá? Não prestam os 20% de devolução para a sociedade. E a gente vai passando a vida, esses 20% vão aumentando. Hoje, seguramente, 50% do meu tempo é gratuito. Palestras, ajuda no condomínio, mas os 50% que é remunerado precisa ser bem remunerado, bem reconhecido, porque precisa pagar a conta. E não pode ter vergonha disso. E a avaliação psicológica é um caminho, é uma oportunidade. E a graduação, o aluno, precisa conhecer isso. Não gostei de avaliação. Tá bom, você vai fazer outra coisa. Mas se você achar que é bacana, dá para empreender. Dá para viver disso. Claro. E até porque quando você faz isso, o que acontece? Você vai investir na sua formação, investir no mercado, investir no desenvolvimento de instrumentos cada vez melhores, de formas melhores de prestar serviço. Quando você for fazer isso e devolver isso para a comunidade, você vai estar fazendo isso de uma forma extremamente eficaz, qualificada, você vai poder ampliar muito mais a sua capacidade. É muito melhor você hoje, no grau que você está na sua carreira, você poder dispor de 50% do seu tempo dedicando no mais alto nível de complexidade do que se você estivesse dedicando 80% do seu tempo, mas num nível de complexidade baixo. Isso faz Porque você acha se retroalimentar, cara. E é muito importante isso também, porque, igual você falou, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, a gente precisa de dinheiro para conseguir se manter, né? É uma profissão, psicologia é uma profissão e a gente faz psicologia para se sustentar. É engraçado a gente precisar falar isso. E parece assim, fora do senso comum, né? Mas eu também entendo que a psicologia muitas vezes é uma profissão que é elitizada, assim. Poucas pessoas têm acesso, poucas pessoas têm essa condição. Então, muitas vezes, a gente doar uma parcela do nosso tempo também para fazer um atendimento a preço social, por exemplo, ou gratuito até mesmo, dependendo da situação, é também muito importante. Só que a gente não pode perder de vista isso. É que assim, as profissões, isso é um estudo, né? Eu até fui há pouco atrás de conhecer isso, tem um estudo até recente. As profissões que são profissões, todas as profissões são cultas, mas tem profissões que são mais cultas, né? Por exemplo, você pega advogado, tem que estudar pra caramba, ler pra caramba. Por que é valorizado? Porque todo mundo precisa. Todo mundo precisa de um advogado. Aí você fala, um médico, pô, o cara é médico, estudou pra caramba, né, meu? Tinha uma autoridade. Todo mundo precisa de médico. Virar doutor. É doutor. Mas não é todo mundo que acha
que precisa de psicologia. Exatamente. Mas Você isso entende? eu acho já que fiz isso tá essa, mudando essa também. analogia. Esse é um gap enorme Esse que é eu um iria até puxar para fazer uma pergunta pro senhor, que é o seguinte. A gente tá peraí, no país. senhor não. Para você, senhor, do céu. Eu tá no céu. Maneiro. Mas ganhou. Porque vamos lá, olha o contexto que a gente está. A gente está num país que tem 215 milhões de pessoas, tem 435 mil psicólogos formados aproximadamente. A gente é o terceiro país mais ansioso do mundo, proporcionalmente, e o quinto país mais deprimido do mundo. Ou seja, o mercado é gigantesco. Como que pode ser possível a gente estar no meio ainda em que se fala tanto sobre isso? Ah, psicologia não dá dinheiro, psicologia você vai passar fome. Tem algo que não bate aí, não tem? Qual que é a sua visão? Tem muito. Tem muito. Primeiro, veja, entre 200 milhões a gente ter 500 mil psicólogos, estou falando 0,5% meio por cento da população é psicólogo. Não sei se é pouco, não importa. Deveríamos ter mais. Precisaria formar mais. Mas se forma mais nessa velocidade que está se formando aí, na qualidade se formando, é ruim, não é? O que precisa, o que eu vejo é os instrumentos que a gente tem na mão, divulgar, falar. Nós, a Vetor, até pouco tempo atrás, ela foi uma das primeiras sócias de uma startup de telepsicologia, que chama Vitude. A Vitude, nós não somos mais sócios, tivemos que fazer a saída aí por outras questões, né? Porque entrar no novo sócio para fazer o outro degrau de crescimento, a gente tem muito orgulho disso. Mas se você pega, por exemplo, há um pouco tempo atrás, ninguém fazia psicologia online. E a gente investe muito em startup. A gente pega uma parte do nosso lucro e investe nas ideias das pessoas. Isso está dentro de mim. Eu sempre fiz isso. E a gente tem assim, benefícios maravilhosos com isso. De, por exemplo, levar uma tecnologia nova para um grupo de pessoas que não... Ah, eu não quero, cara, fazer psicologia. Eu tenho que sair de casa. Usa a depressão como fator motivador de não ir. Não, cara, não, peraí. Tem uma plataforma aqui. Você consegue fazer online. Então, respondendo a tua pergunta, nós precisamos criar condições de levar a psicologia para as pessoas que precisam. Existe muito preconceito. Você falar que está fazendo terapia, fala, tá para quê? Mas a pandemia, eu acho que começou um movimento nisso. De fazer as pessoas perceberem que tem uma importância. Não todo mundo, claro. Só que eu acho que foi um start. Veja, eu acho que a pandemia foi. Mas como tudo na vida, o ser humano volta para a zona de conforto, tá? Criou a necessidade, criou tudo isso. Eu não sei como é que vocês passaram por tudo isso da pandemia. Vocês estão de frente... Não sei se você conhece a história, vocês estão de frente aqui a um sobrevivente. Dizem que na psicologia você vai analisar ele pela personalidade, né? Então dizem que os extrovertidos passaram muito aperto, os introvertidos adoraram, que já gostavam de ficar quieto em casa. Eu sempre digo, quem é bom melhorou, quem é ruim ficou igual. Mas a pandemia foi devastadora. Eu fui um caso crítico. É mesmo? Muito, fiquei internado muitos dias, passei por intubação. Foi punk. Foi punk. Perdi 18 quilos, tá? Então, veja, foi um processo doloroso para a família, para os filhos. Eu tenho mãe, né? Meu pai já era falecido, mas é difícil. Foi um momento difícil para as famílias. A minha família já fazia terapia. Minha mulher já fazia. Eu reforcei. Tudo bem. Esse foi um processo bom. As pessoas ficaram em casa. Mas agora, abriu de novo. Então, quem não tem a crença que vai fazer bem, o cara, eu tinha o tempo, agora não tenho mais. A gente precisa levar coisas mais consistentes. Eu digo assim, as pessoas se apegam muito à questão da pandemia. Esquece isso aí. Vamos olhar o seguinte, quais são os fatores concretos que as pessoas podem enxergar? Você disse, nós somos ansiosos demais. Tá, vamos construir campanhas para que as pessoas entendam que a psicologia pode ajudar na ansiedade. Tem que fazer essa ligação. Olha, a psicologia pode te ajudar a ser uma pessoa menos ansiosa. E a quantidade de pessoas que busca somente o tratamento psiquiátrico e não junta, né, a psicologia com a psiquiatria, a medicação, é grande. Muito grande isso. Então, respondendo a você, Marcos, se a gente tem que continuar mostrando a causa e o efeito, aí você convence a pessoa. Olha, vai te fazer bem, né?
Veja, as pessoas acham que as estatísticas de suicídio aumentaram. Não aumentaram. Não aumentaram, é que agora aparece. Suicídio entre 14 e 17 anos é terrível, vocês sabem, né? Sim. É a pior fase do 14, 13, 17, essa fase aí. Bom, não aumentou. Então, existem ferramentas para ajudar isso. Então, precisa pegar, ó, cara, se você sente isso, se a família está vivenciando isso, se está sentindo algum problema, porque muitos dizem, tem aquele que é silencioso mesmo, né? É um problema, mas é silencioso mais ou menos, né? Algum sinal é possível perceber. Algum sinal sempre você percebe. E até para os familiares aprenderem a identificar e perceber. A gente conversou com o Dr. Humberto Corrêa, né, no episódio passado, ele falou muito sobre isso. Alguns casos são complicados porque são muito impulsivos, acontece de uma vez, mas na maioria das vezes você tem sinais, sabendo perceber. A gente faz um trabalho com o CVV, né, de levar, de chamar atenção. A gente faz o mês do suicídio na Vetor. Olha, tem materiais para isso. Tem que chamar atenção, dizendo, cara, olha, o ambiente familiar, a pessoa não tá comendo, não fica trancado. Existem uns sinais. Às vezes os pais, porque está trabalhando muito, não estão percebendo. Claro que tem os impulsivos. Mas se a gente conseguir pegar essas questões críticas e levar para a sociedade, olha, a gente pode te ajudar, cara. Eu acho também que as redes sociais é um pouco dual isso, né? A rede social, ela transmite muita desinformação, só que eu acho que tem algumas pessoas que tiveram muita importância em conseguir pegar conteúdo científico e levar para pessoas que não têm conhecimento nenhum. Porque eu acho que por muito tempo, principalmente aqui no Brasil, as pessoas acreditam que a psicologia é filosofia, é só conversar, mas não tem método, é ciência. Aí começa pessoas falando sobre neurociências, psicologia baseada em evidências. A gente tem todo o movimento das pessoas olhando para a psicologia e falando, cara, psicologia é algo sério. E eu acho que a gente está num momento de virada da psicologia. Eu, pelo menos, sou bem otimista em relação a isso. Seria até bom, viu? Fala um pouco pra gente, então, sobre essas novas perspectivas. Como você percebe o mercado da psicologia há tanto tempo? Quais são as novas direções? Como que você acha que está acontecendo esse desenvolvimento? Primeiro, contem conosco, porque psicologia só caminha com estudo, com conhecimento, capacidade de estudar cada vez mais. Precisa ter os apoiadores, né? A Vetor sempre vai estar disposta a isso. O que eu vejo é levar... às vezes eu fico pensando, né? Tem uma oportunidade para você, por exemplo, ser professor de psicologia. Os caras não enxergam isso. Tem uma oportunidade enorme. Tem a oportunidade de você, por exemplo, ter clínica, ou você fazer as suas sessões de psicologia para ajudar pessoas que hoje fazer um pouco diferente do que se faz hoje, né? Poder de fato ajudar. Existem opções de enorme, que é um vácuo dentro da área de recursos humanos. É um buraco. É um buraco nas organizações. As grandes organizações, e aí falando um pouco, todo ano a gente faz uma avaliação profunda do nosso ano, do nosso negócio. Eu sou muito chato com isso. Sou muito disciplinado. As coisas muito corretas, sabe? Olhar o negócio, olhar os indicadores, tal. Isso é fator crítico de sucesso. Vocês que estão olhando, que a psicologia e outras profissões ignoram. Capacidade analítica de avaliar os teus resultados. Todo mundo devia fazer um pouco de direito e um pouco de economia, contabilidade. Todo mundo devia ter um pouco disso. Para poder, se você não for usar na empresa, usa na tua vida. Quando você faz algo, você tem que saber se o que você está fazendo está dando resultado, se o resultado que você está tendo é o esperado e se não estiver dando resultado, por que não está dando? Claro, saber exatamente. Saber avaliar. Então, existem oportunidades, recursos humanos. Por quê? Porque as empresas hoje investem um monte de dinheiro para contratar e demitir. Cara, existem processos para você poder fazer a contratação um pouco mais inteligente. Nós, todo ano, a gente faz essa avaliação, senta, eu levo os meus diretores para um hotel, a gente faz tudo isso e olha para as oportunidades. O ano passado, a gente de fato falou, cara, vamos parar com, eu acho isso, eu acho aquilo do mercado organizacional que envolve recursos humanos e vamos contratar uma consultoria que vai fazer uma pesquisa profunda nesse mercado para identificar os drivers, sejam eles nas HR Techs, like Gupy, Solides, que é a geração de vocês aí, que são as HR Techs. Tem 100 delas, tá?
Sim, Tem são 100. softwares de RH para as Vocês pessoas só conhecem a contratar. GUP, mas tem 100. Aí tem os departamentos de recursos humanos dentro das empresas. Aí tem as consultorias de recursos humanos que não tem plataforma. Ela tem uma consultoria que presta para alguém. Nós dividimos todos esses mercados, fizemos uma estratégia de pesquisa, fomos falar com esse mercado, essa consultora foi contratada para falar com essas pessoas, entrevistou as pessoas para saber como funciona, o que eles precisavam. E a partir daí, a gente vai dizer o seguinte, tá bom, o que é então que nós vamos oferecer para esse mercado organizacional do ponto de vista de produto, do ponto de vista de modelo de negócio, né? Porque existe uma demanda e eles enxergam essa demanda, mas existem hoje uma série, não conheço direito, não sei se vai funcionar ou não, se vai ser bom ou não. Tudo bem. Passamos um ano fazendo o projeto, pondo dinheiro, tá? Fechamos agora. Na reunião desse ano, da mesma que nós fizemos ano passado, voltamos com o assunto para definir agora o go-to-market. Como a gente vai adressar o mercado. O que vocês acham? Que todo problema complexo nunca tem uma resposta complexa, vocês sabem, né? Todo problema complexo possui várias pequenas respostas simples. Problema complexo, você tem uma base piramidal de várias pequenas respostas simples combinadas, que aí sim é uma questão complexa que vai dar uma resposta complexa. Cara, nós já temos os produtos. A gente tem que fazer os relatórios de um formato diferente, que esse grupo enxerga. A gente tem que mudar um pouquinho o nosso modelo de negócio. Então, ele não precisa comprar a licença antes. Cara, tá aqui, usa quanto você quiser. No final você paga para mim, uma vez por mês você me paga, que é o modelo pós-pago. A gente ficou anos debatendo o modelo de assinaturas que eventualmente não daria certo. A gente chegou à conclusão agora, avaliando o mercado de recursos humanos, que 3 ou 4 coisas que a gente vai fazer na nossa organização, a gente vai estar pronto para atender o mercado que hoje compra pouco, porque vê um monte de dificuldade na operação. Então, caminha para aí. Olhar, entender melhor o mercado, criar ofertas, porque tem demanda. Mas as nossas ofertas são ofertas antigas. Então a gente está preparando agora a Vol, vai ter um modelo pós-pago. Você não precisa mais comprar a licença. Eu vou lá, tanto na Itiatec como nas consultorias, eu deixo para você, tem uma tabela de preço, quando você quiser você usa. Você vai lá e pega. Nós queremos nos posicionar, a Vetor, mais ou menos fazendo uma analogia aqui com vocês. Todo mundo aqui tem notebook, né? Não tem um selinho em cima do notebook? Se for Dell, Samsung, qualquer um desses, Lenovo, tem um selinho de um processador em cima, que é? Intel. Então a Vetor vai ser o Intel das consultorias da StarTech. Todas elas, independentemente de quem seja, se falar de avaliação psicológica, eu quero vai ser um selo de qualidade que vai vincular. Vai ter um selo da qualidade. Então a gente vai ser o Intel para o mercado de recursos humanos. Esse mercado já é cliente nosso, mas é um oceano azul. É um oceano azul de oportunidades. Porque este mercado tradicional, que cresce e é pujante, ele está... Eu já conheço os meus peixinhos, né? Já conheço todo mundo ali. Esse mercado é mercado novo. Então, essas oportunidades que eu vejo com tecnologia, né? Levando materiais de qualidade e entendendo bem o mercado, porque também não dá para ser aventureiro, né? Eu vou entrar nesse mercado de qualquer jeito. Não, tem que estudar. A gente colocou muito estudo nisso, viu? Tem que ter estratégia, tem que ser tudo pensado, né? Porque, resumindo assim, para o pessoal que tá formando agora, que está no processo de graduação, ou para o psicólogo que acabou de formar, então é muito importante ele pensar, olha, onde eu quero trabalhar, com o que eu quero mexer, como que eu vou traduzir essa ideia em algo útil, em algo que é relevante para as pessoas e transformar isso em algum tipo de produto. Pode ser um produto, pode ser até na sua clínica, mas você tem que ter um tipo de diferencial. E eu falo isso muito, o psicólogo ele tem que ter um repertório muito amplo. Ele não pode estudar só psicologia, ele tem que entender um pouco de economia,
um pouco de marketing, um pouco de tributação, principalmente para o contexto clínico, se ele conhecer um pouco de literatura, um pouco de filosofia, um pouco de música, ele vai conseguir integrar isso aí e criar um produto mais complexo. Isso é uma coisa que a gente ouve falar muito pouco, né? Mas como, às vezes o cara fala assim, eu não sei fazer conta. Como assim? Como é que você se formou e ao longo do processo da sua graduação você não aprendeu a fazer conta? Tudo bem, você vai ter outras coisas, né? Você vai somar coisas mais lúdicas, né? Música, teatro é super legal. Mas você tem que ter capacidade de... Qual é a empresa mais importante na tua vida? Hoje em dia deve ser a Google, talvez. Não, você! Para mim? É você! Sim. A empresa mais importante na vida que existe é você. É a sua vida. Você é a principal empresa. Você gera receita, você gera despesa, você gera relacionamento. Você é a principal. Então você precisa saber se autogerir primeiro. Como você quer gerir 600 pessoas, 1000 pessoas e não saber gerir? Cara, você falou aí do Google, eu sou Apple pra mim, eu gosto das coisas, né? Esses caras, de bobo não tem nada. Tecnologia, os caras são finance. Cara, drivado pro resultado. Então precisa aumentar também isso. Então, nessas andanças de vocês por aí, e vocês vão escutar eu falar muito disso, precisa qualificar em áreas diversas, ter conhecimentos de marketing. Pô, eu sou psicólogo, eu me formei, não sei nada de marketing, eu quero fazer lá uma postagem, quero lidar com o Instagram. Não vai ficar lidando com o Instagram, vai ficar mandando fotinho na praia? Pô, isso é bobeira, cara. Isso acontece muito hoje. Você vê na graduação que muita gente começa a fazer os perfis ali de psicologia, porque já é uma tendência feita, estabelecida. Mas, cara, se você tá fazendo uma tendência porque já tá todo mundo fazendo, você não tem nenhum conhecimento diferente, como que você vai se destacar? Porque você tá fazendo o que tá todo mundo fazendo. Você tá orientando a sua identidade visual, o tipo de postagem, a hora que você posta, pelo que tá todo mundo fazendo. Como que você vai ser mais um? A gente tem que ser mais Da Vinci na vida. Tem que ser Da Vinci. A gente tava falando aqui antes, né? Mas veja, e aí é ter essa preocupação e buscar capacitação. Não adianta a gente achar também, porque aconteceu foi um fenômeno que aconteceu, né? Na humanidade recente. Delegar para o outro a sua formação. O cara delega. Eu estou trabalhando numa empresa, essa empresa não paga curso para mim, não paga treinamento. Mas quem disse que eles são obrigados? Eu venho de uma geração Que tem que ser mobilizar. que eu ia atrás, Sim. que eu vou buscar capacitação, que eu quero saber mais. Quando alguém vai me ajudar, ou quando alguém pode fazer algo, beleza. Mas a gente tem que ir para um processo em que você vá atrás, em que você busque. E veja, falamos isso há pouco, né? Porque quando a gente olha para trás, a gente vê pessoas tão inteligentes e hoje a gente vê menos, né? Pessoas que mais usam. Porque essas pessoas do passado tinham necessidades. A necessidade era mais presente. Por que os países mais desenvolvidos são nas temperaturas de tempos mais adversas? Porque os caras tinham que trabalhar mais. É simples essa relação. É curioso que isso fica muito claro pra mim, porque se me perguntarem, Luca, por que você estuda na quantidade que você estuda? Por que você quis abrir o podcast? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo de não dar certo. É essa necessidade. Eu quero que a coisa aconteça. Eu quero que dê certo. Então eu vou atrás. Eu vejo que os meninos também são muito assim. E quando vocês também. fazem isso, e quando vocês... Essa iniciativa do podcast, que é difícil colocar de pé, começar, é isso. Vocês estão certíssimos. Porque a partir daqui você escuta, faz reflexão, leva conhecimento para outras pessoas, publica. Quantas pessoas vão assistir? Pouco importa. Quem assistir vai ser influenciado. Exato. Né? A gente não sabe o efeito que isso vai ter também a longo prazo. A gente não sabe se daqui a muito tempo isso vai ter alguma relevância diferente, mas o fato é, ainda que a gente não consiga realizar os nossos objetivos iniciais com o podcast, ainda que desse errado, a gente vai saber muita coisa que não dá certo. A gente vai aprender, a gente vai melhorar. E faz contatos. Contem sempre comigo, viu? Tenho a Vetor como um braço aqui de ajuda e de presença aí na formação e nessa trajetória de vocês aí. E assim, o que eu mais vejo, voltando um pouco para quem tá na graduação, querendo criar perfil, o que eu mais vejo, isso acontece muito com quem tá formando, é a pessoa criar um perfil, ela não sabe sobre o que ela quer falar, com quem que ela quer falar, qual que é o problema que ela tá resolvendo, entendeu? Então ela já entra no mercado sem ter ideia do que ela vai fazer, né? Ainda mais se ela for autônoma, que nem a gente tava falando, abrir uma clínica, qual que é o seu público-alvo? O que você vai fazer? O que você vai entregar para a sociedade, né? E as pessoas não sabem. Então... E olha, eu vou dizer uma coisa. Que idade você tem?
Eu tenho 21. 21. Você é da idade do meu filho. Meu filho faz 22 agora, dia 10 de outubro. Eu sou o mais novo do Luminous. Meu filho faz Essa 22 linha. agora, dia 10 de outubro. A gente tem papos, cara, bem legal, né? Depois que você fizer tudo isso aí, que idade você tem? 24. 24. E você? 37. Então você é o tiozão Sou aqui. tiozão né? do podcast. A Silvia tem 25 e o Arthur tá com Eu 22. Eu tenho 53. Mas bem vividos. E com a cabeça boa pra olhar tudo isso. Mas você vai lembrar do que eu vou falar pra vocês. Vocês vão fazer tudo isso. Vocês vão se preparar, estudar, segmentar, não dormir, tomar porrada, mas vai dar certo. Porque eu nunca vi pessoas que trabalham, que se dedicam, que dão errado. Isso vai dar certo. Aí você vai escutar um negócio assim, você vai lembrar de mim. Deu sorte, né? É. Aí você faz o seguinte, puta, daí sim, cara, a sorte lá em casa acorda cedo. Você vai ver. E quem vai te dizer isso? É o pessimista. É o pessimista de plantão. Aliás, tem uma fala do Cortella, esses caras todos são meus fãs, tá? Eu contratei o Cortella pra fazer um evento nosso. Podia até vir aqui. Podia Eu posso fazer... fazer um convite aqui pra Mário ele. Sérgio é maravilhoso. Cortella, vem até aqui. Cortella, nós já chamamos Karnal, Caco Barcelos. Esse ano foi o Bernardinho. Bernardinho, esse ano fantástico. foi o 10º ano. Bernardinho. Ele foi um dos pioneiros desse mercado de palestras, não foi? Não sei. Mas Mas que ele é um popularizou. cara que vem. Um comunicador Mas ele é um sensacional. comunicador e o processador daqui é 3 vezes mais rápido que esse aqui. Você não entende nem o que ele fala às vezes. Né? Mas tá com o cara. Primeiro é o seguinte, né? Quando eu apresentei ao público, eu disse: quem daqui já teve próximo a um prêmio Nobel? Eu já tive. É uma emoção estar perto de um prêmio Nobel. Então vocês vão estar hoje, não é um prêmio Nobel, mas é um medalhista olímpico. É maravilhoso. Medalhista olímpico, cara. Ele ganhou tudo que ele disputou, ele ganhou. Ouro, prata e bronze. E ele disse, quando ele ganhava prata, ele tinha vergonha. Porque a expectativa das pessoas era um ouro. Pô, desculpa aí, cara, ganhar prata. Porra, ganhar prata. Esses caras todos, o Cortella tem uma frase, uma fala, que ele fala do otimista e do pessimista. Assistam. Esse pessimista vai estar sempre do seu lado no teu negócio. Falando um pouco de empreendedorismo. Ele vai estar sempre do seu lado. Puta, não vai dar certo, cara. Isso aí, já vi. Posso tentar? Posso querer fazer diferente? Porque o cara vai chegar... Depois que você passou por tudo isso, putz, deu sorte, hein? Não dei sorte não, cara. Pô, estudei, diversifiquei, criei o podcast, dormi pouco. Pô... É, assim, uma coisa interessante é que, voltando lá que você falou lá atrás, no sucesso, ele vai ter sim um fator, uma variável de sorte. Só que eu acho que uma qualidade que as pessoas têm que desenvolver é saber aproveitar. Claro. Porque, assim, por exemplo, eu vou em congresso, eu falo muito no meu Instagram, gente, vocês vão em evento, seja o louco da comunicação, vai falar com os palestrantes, vai conversar, vai criar contato. Então é isso, foi sorte. Foi, você tava lá... Foi um evento aleatório. Você deu chance pra sorte aparecer. Você propiciou as condições para que a sorte aconteça. A minha mentalidade é de que as oportunidades vão aparecer em algum momento da vida pra gente. Se você está preparado para pegar elas, você pode dizer que isso é sorte, mas se você não está preparado, ela vai passar. Então, não é que você não teve sorte, é que você não fez o arroz com feijão para poder aproveitar a Quando eu falo que eu oportunidade. tive sorte é porque é muito importante você conhecer pessoas inteligentes e boas. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Sim. Às vezes trabalhar no lugar, o cara fica engessado, né? Quando você trabalha com pessoas que quer desenvolver... Eu tenho uma máxima lá no escritório que eu digo o seguinte: quando eu contrato alguém para uma área específica, o cara vai contratar alguém de marketing, o cara tem que ser, enormemente maior que eu. Muito melhor que eu. Porque senão eu não estaria contratando ele. Se eu tiver que dizer para ele o que ele tem que fazer, não, ele tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer. Esse processo de ter as pessoas do seu lado, eu quero que você venha aqui do meu lado, você tem que ser o melhor cara do podcast. Conta para mim como que é isso aí, cara. Eu não conheço, não sei fazer. Então, quando vocês estiverem aí, olhando para essa trajetória da psicologia, tragam para o lado de vocês os melhores. Cara, numa das minhas palestras, eu uso um slide que é sensacional. Depois que eu faço analogia ali do líder, da liderança, tem algumas falas que, assim, o cara que vocês têm que estar preocupado, eu agora, né, não preocupado que o sucesso da empresa esteja atrelado a mim. Não tem que ter essa preocupação. E eu tenho que estar preocupado que a próxima geração seja melhor que a minha.
a próxima geração melhor que a minha. E seguramente as pessoas certas dentro, as pessoas erradas fora. E quem tiver dentro, pessoas certas nos lugares certos. Não é difícil, mas às vezes a gente tem dificuldade de falar não. Ó, eu não vou conseguir fazer isso aqui porque já tô meio cheio. A gente tem dificuldade de criar uma... Puta, o cara eu acho que não vai gostar, o cara vai ficar bravo comigo. Eu não vim aqui para agradar todo mundo. Quem tentou colocar ele na cruz há 2023 anos atrás, não conseguiu. Então veja, são coisas que a gente precisa encarar. Porque eu digo que a vida lá fora é muito injusta. A vida é justa no longo prazo. No curto prazo, ela é injusta pra caramba. Porra, tem enchente, tem roubo, tem um monte de coisa, cara. Tem um que ganha muito, outro ganha pouco. No curto prazo, essas injustiças estão presentes nas nossas vidas. Mas no longo prazo, ela se ajeita. Tudo isso se ajeita. A vida vai se ajeitando. Mas pra quem? Cara, transpiração já era. Senão você colocaria o cara que corre 100 metros rasos para jogar ontem contra o Fluminense. Ganharam ontem, né? Hoje é inspiração. Vocês que estão na psicologia têm inspiração de coisas diferentes. Como eu vou levar algo diferente pro cara que está do lado de lá? Às vezes quem está do lado de lá está vivendo um problema terrível. Um problema fraterno, um problema com o filho, um problema social. O cara tem uma doença mesmo, ansioso. Ansiedade é um negócio terrível, né? Sim. De tratar, não é fácil. Então eu vejo isso, que vocês têm uma oportunidade enorme na psicologia de levar isso para a sociedade. Aliás, dá o exemplo meu de hoje. Eu estava muito ansioso para gravar esse episódio, ansioso de ansiedade mesmo, e mais do que os outros. Eu pensei assim, será que eu deixo o Marcos e o Bernardo apresentar o episódio de hoje sozinhos? Eu falei, cara, se eu fizer isso, eu vou me odiar. E no final das contas, é só eu ter conhecido o Leandro, aliás, Leandro. O Leandro é uma pessoa muito importante na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, eu sou muito grato a ele. E, de certa forma, ele foi um protagonista pro podcast conseguir chegar aqui agora. Então, foi uma sorte. Só que a gente deu sorte, apanhou. Viu? Deu sorte de conhecer ele. Só que a gente apanhou. A gente falou, vamos fazer acontecer. Né? E eu tava ansioso, mas eu vim hoje. Tem que se expor, né? Então, claro. Com certeza. Você tem que vencer aquele friozinho na barriga. Tem que vencer. Se você pratica um esporte, por melhor que você seja, o meu esporte, o cara que ganha tudo agora é o Novak, o Djokovic. Alcaraz, Djokovic. O Djokovic ganhou um monte, né? Eu já tive com esses caras. Pergunta pra eles. Os caras estão com frio na barriga, cara. Eles falam isso. Músicos falam que tem bandas há 40 anos, falam até hoje, quando eu vou entrar no palco, eu sinto frio. Mas é mais fácil lidar, porque eu sei que eu vou conseguir superar. O mesmo Mário Sérgio Cortella tem uma fala dos Rolling Stones, de como é que o Mick Jagger, o Keith Richards, ele fala, Mick Jagger com aquela boca estrambólica, aquela língua horrorosa, o Mick Jagger é tudo enrolar, o Keith Richards, eles vão fazer uma turnê, eles têm 55 anos de banda, eles vão fazer uma turnê, eles ensaiam 6 meses. A mesma música, a mesma porra da música, ele ensaia 6 meses pra fazer a porra do turnê. E a gente acha que não vai dar trabalho fazer as coisas. Entendeu? Então, o Leandro aqui também é um amigo, um amigão. Tem sorte de conhecer uma pessoa tão ao longo da vida. Mas olha, eu vou dizer o seguinte, a sorte está atrelada à competência, a sorte está atrelada a você ser arrojado. Se você não for arrojado, for competente, o Leandro não quer do lado dele pessoas que não querem se desenvolver. O Leandro quer moças que querem estudar, que queiram fazer, não é? Então, esse fator da sorte também tem essa... É a combinação, né? Da preparação de fatores, com a oportunidade. É isso aí. Ricardo, cara, o papo tá excelentemente incrível, mas infelizmente estamos chegando aqui. Dá para render até... Eu sou o cara falante. Maravilha. Então, vamos encerrar já. Eu gostaria de pedir que você fale um pouco da Vetor, você fale agora de algum projeto que você esteja desenvolvendo, que você está querendo divulgar, divulga suas redes, seus contatos para a audiência. Então, eu muito feliz de estar aqui. vetoreditora.com.br, né? Vetor Editora no Instagram. A gente está presente em todas as mídias. Imagina uma senhora de 57 anos em forma, elegante. É a Vetor.
Uma senhora de 57 anos, em forma, elegante, pratica esporte, tem TikTok. A gente tem TikTok, a gente está presente em todas as mídias. Tem que acompanhar. Aquela história de dizer, na minha época... Cara, a minha época não existe mais. A minha época é hoje. Eu fui corrigido isso alguns anos atrás, sempre falava isso. Na minha época não existe mais. Então hoje a gente está vivendo essa questão da comunicação, das mídias. É muito importante nós estarmos presentes, né? Vetor está hoje fortemente nessa questão do mundo digital. Não abandonamos a mídia em papel ainda, porque é uma mídia muito importante para diversos contextos. Presente em todos os grandes discussões de psicologia do mundo. Eu tenho viajado o mundo inteiro. Acabei de voltar aí da Áustria, da Partner Meeting da Shufford, que representamos aqui no Brasil. Seremos a primeira editora na América do Sul a trazer os materiais. Também tem um pouquinho no Chile, né? Dos materiais da Áustria, os materiais de esporte, psicologia esportiva. Se você sabe que concussão vai ser avaliado daqui 2 anos, vai ser obrigatório fazer no futebol também a avaliação, né? Do impacto de cabeças. Vetor é isso. Umas 57 anos, muita coisa para fazer, muita coisa ainda para contribuir para a sociedade. Tomara que a próxima geração seja muito melhor que a nossa, não é? Não estamos aqui para a eternidade, né? E nem desejamos estar. O que eu pretendo muito, para mim, o que eu desejo é que quem já trabalhou um dia comigo queira voltar a trabalhar, tenha vontade de voltar, que vocês um dia tenham vontade de me convidar de novo para vir aqui. O que eu desejo é só que a gente possa levar boas energias, né, bons fluidos para todos, mas deixar fortemente destacado que ninguém faz nada sozinho e que a vida é difícil. É difícil, precisa estudar, precisa trabalhar, precisa se capacitar. É isso que eu sempre falo para todo mundo. Não vai achando que vai dar certo porque vai dar certo. Aquela coisa do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É só na música que funciona. É só na música. Então, muito obrigado. Que vocês tenham muito sucesso aqui no podcast e que vai dar tudo certo. Muito obrigado. Muito Um grande obrigado. prazer, excelente. Pessoal, é isso então. Não esqueçam de seguir nossas redes, @Luminous Podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Estamos em todas as redes. E acompanhem aí para vocês continuarem ligados nas promoções que a gente está fazendo. A gente está fazendo sorteios. E mantenham aí acompanhando nossos episódios. Em breve, um episódio novo para vocês. Um grande abraço. Abraço, gente. Valeu, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. Mas...